Planejando fazer um intercâmbio de estudo e trabalho de longa duração e está com dúvida de quanto custa esse intercâmbio, como que funciona na prática esse visto de estudo e trabalho, quantas horas você pode trabalhar, qual o valor que você vai ter e se isso é suficiente para você se manter em cada um dos países. Bom, todas essas são dúvidas muito comuns para todo mundo que está planejando seu intercâmbio agora. Se quer saber um pouco mais sobre como resolver todos esses impasses, inclusive como você encontra moradia e assim por diante, fica comigo que eu te explico com um detalhe cada um dos principais destinos, como você vai resolver e se tudo isso realmente é fácil encontrar trabalho, se não é, fica comigo que eu te conto um pouco mais sobre tudo isso. Não sai daí! Fala galera, Intercâmbio e Viagem, aqui Homero Carmona mais uma vez. Primeiro de tudo, eu queria agradecer para quem está assistindo esse vídeo e pedir para você se inscrever para saber cada vez mais sobre intercâmbio, sobre viagem para o exterior, enfim, estou aqui para ajudar. E vamos lá, hoje, para ir direto ao ponto, vamos falar sobre intercâmbio de estudo e trabalho, intercâmbio que normalmente vem associado a um intercâmbio de longa duração, intercâmbio de 6 meses. E esse vídeo ele é feito também como uma resposta, aí, com uma recomendação do Marcos Oliveira, que fez um comentário no último vídeo que eu postei, que era sobre intercâmbio barato, e ele fez a seguinte pergunta, o seguinte comentário, abre aspas: Fala Carmona, gostaria de fazer algumas perguntas e pode ter uma sugestão para o próximo vídeo. Fazendo um intercâmbio de 6 meses de estudo e trabalho, como é para conseguir trabalho? Como é o currículo? Salário é suficiente para se manter? Quantas horas posso trabalhar? Na questão de lugar para morar, é difícil conseguir? Qual a sua experiência? O que você pode dar de dicas sobre esses assuntos? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar especificamente sobre essas questões. O que eu preciso falar para colocar todo mundo na mesma página? Me parece que o Marcos já sabe algumas coisas sobre intercâmbio, mas que eu preciso falar para que todos estejam cientes aí antes da gente entrar nessas dúvidas específicas do Marcos, tá? Então, a primeira coisa é saber quais são os principais destinos para estudo e trabalho. Os principais destinos para estudo e trabalho são Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Para esses 3 destinos, para intercâmbios de 6 meses, para curso de inglês, você já pode estudar e trabalhar, tá? Isso não é uma condição de todos os destinos, ou seja, se você for para, por exemplo, os Estados Unidos, nesse tipo de intercâmbio, no intercâmbio adulto de 6 meses, você não pode trabalhar. E existem alguns outros países, por exemplo, Malta, você consegue trabalhar a partir do 3º mês em algumas condições bastante específicas. Outros países como Inglaterra e Canadá, para cursos acima de 6 meses, que não são de idioma, você também pode trabalhar. Então depende da situação, mas por conta de Austrália, Nova Zelândia e Irlanda permitirem trabalhar para curso de idioma, eles são os favoritos para esse tipo de intercâmbio. Essa é a primeira coisa que eu tinha que falar. Irlanda, Austrália e Nova Zelândia são os principais para fazer intercâmbio de estudo e trabalho. A outra coisa, já entrando nas perguntas específicas, na verdade, uma coisa antes das perguntas específicas aí do Marcos, quanto custa fazer um intercâmbio de estudo e trabalho de 6 meses? Para a Irlanda, que é o destino mais barato, você vai gastar aí por volta de 30 mil reais para fazer esse intercâmbio de estudo e trabalho. Se você estiver procurando, já estiver pesquisando, você vai falar, poxa, Mero, mas eu já vi curso aí, agência fazendo propaganda de intercâmbio por 9 mil reais para estudar 6 meses na Irlanda. Esse valor está incluso apenas o curso, especificamente, eventualmente 1 ou 2 semanas de acomodação e o seguro viagem. Não tem, por exemplo, o custo do visto, não tem, por exemplo, o custo da sua passagem aérea e não tem o custo principal, que é o custo de quanto você precisa levar para a Irlanda para poder se manter lá nos primeiros meses e para conseguir tirar o visto. Ou seja, para a Irlanda, especificamente, você precisa de 3 mil euros para comprovar lá para o governo irlandês para tirar o seu visto. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, os custos do curso, do seguro, eles são meio parecidos. O custo de visto é um pouco mais caro, mas ele não foge muito ali do custo da Irlanda. O que muda muito é o custo da passagem e principalmente esse custo de quanto você precisa para se manter lá. Na verdade, o quanto você precisa comprovar. Na Irlanda, esses 3 mil euros não são suficientes para você se manter durante todo o período do seu visto, todo o período do seu intercâmbio. Ele é suficiente para os primeiros meses. No caso da Nova Zelândia e da Austrália, o valor que você precisa comprovar é
para todo o período do intercâmbio. Ou seja, você precisa falar ou ter alguém aqui que é o seu patrocinador, seu sponsor, ou ter um dinheiro em poupança que vai falar assim, olha, eu tenho aqui dinheiro suficiente para me manter durante todos os 6 meses do intercâmbio que eu estou indo fazer aí no destino. Então essa é a principal diferença. A Irlanda é o mais barato por conta disso, então você gasta por volta de 30 mil reais para poder fazer o seu intercâmbio. No caso de Austrália e Nova Zelândia, eu estou falando aí por volta de alguma coisa entre 40 e 50 mil reais para poder fazer o intercâmbio, para poder comprovar esses valores aí para se manter no país. Bom, dito isso, agora eu posso ir especificamente para cada uma das perguntas aí do Marcos, tá? Então, a primeira pergunta dele é como é para conseguir um trabalho, se o que você ganha é suficiente para se manter e quantas horas você pode trabalhar. Eu vou começar respondendo essa última em relação ao trabalho, que é quantas horas você pode trabalhar. Em todos esses 3 destinos, você pode trabalhar 20 horas por semana durante o período de aula. Ou seja, você pode trabalhar o que seria o part-time ou o meio período nessa condição aí enquanto você estiver estudando. No período de férias, e todos eles, então a Irlanda, quando você vai para estudar 6 meses, você ganha mais 2 meses no seu visto, que é período de férias. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, você ganha mais 1 mês de férias. Neste período, você pode trabalhar 40 horas, que seria o full time, que é o que 40 horas por semana, que é o full time, que é o que você está acostumado a trabalhar, inclusive aqui no Brasil, né? Então, essa é a condição de quantas horas você pode trabalhar. Isso me leva a outra pergunta, que é o que você ganha é suficiente para você se manter? Bom, a primeira resposta é sim, é o suficiente para você se manter. No meu caso, quando eu fiz o intercâmbio, basicamente eu trabalhei part-time quase todo o tempo e não por opção, porque realmente não consegui trabalhos que me dessem mais horas de trabalho por semana e eu não consegui. Eu tinha dinheiro para basicamente pagar as contas, sobrava alguma coisa para lazer, para ir para o pub, etc. E para fazer uma viagem no fim de semana, uma viagem por fim de semana, num fim de semana por mês, no período que eu estive lá. Então foi basicamente isso que eu tive de referência minha, mas daí conversando com outras pessoas que estão morando na Irlanda, que estão morando na Austrália, na Nova Zelândia, o que ganha é suficiente para se manter. Em alguns casos, as pessoas trabalham mais do que essas 20 horas que é permitido. Ou seja, essas 20 horas que é permitido, ele é uma obrigatoriedade, mas o controle dele não é muito rígido, então as pessoas acabam trabalhando mais do que essas 20 horas e fazendo até mais dinheiro, que daí acaba sobrando alguma coisa, conforme as pessoas conseguem trabalhar mais. Até porque o objetivo dessas horas é para as pessoas conseguirem se manter mesmo, não é para elas virarem um imigrante e se estabelecerem ali, né? Então ele tem 20 horas realmente é o suficiente, com o salário mínimo ou próximo disso, para você se manter. Mas as pessoas acabam trabalhando mais horas. Na minha época, isso já 10 anos atrás, as pessoas não iam para aula porque estavam indo trabalhar e etc, e depois renovavam o visto e etc. Na Irlanda, hoje isso já não é mais possível, você tem que ter lá pelo menos 80%, 75% de frequência na aula para poder renovar o visto. E isso também acontece nos outros países. Ou seja, se você começar a trabalhar loucamente, talvez você consiga até ganhar mais dinheiro do que você precisa para se manter, mas se você estiver pretendendo renovar o visto depois, você não vai conseguir, você vai ser impedido de fazer isso, de renovar o seu visto por mais um período, por mais 6 meses, por exemplo, para ficar por lá. Então, o seu intercâmbio será restrito, então minha recomendação seria estude, né? Se você estiver indo para lá, estude, faça o trabalho, são 2 experiências que são importantes aí, né? Estudar, que você está indo lá para aprender, e realmente trabalhar, interagir com as pessoas no trabalho, em função vai ajudar muito com o seu inglês também. Então, o negócio é balancear os 2 lados aí, né? E daí como é para conseguir trabalho, né? Daí, ou seja, se você estiver trabalhando part-time, é suficiente para você se manter. Se você trabalhar mais horas, vai fatalmente sobrar um dinheirinho aí, né? Mas como é para conseguir emprego, né? Assim, isso depende muito, vai depender muito de várias coisas, mas
Normalmente é mais fácil você conseguir um emprego fora do Brasil, nessa situação, do que conseguir um emprego aqui mesmo no Brasil. Assim, não é uma coisa que existe oferta e as pessoas conseguem um emprego. Normalmente o que acontece é que você vai chegar lá, vai encontrar as pessoas, vai ter o networking, ou seja, as pessoas que você vai conhecer, os brasileiros que você vai conhecer, outras pessoas que estão numa situação similar à sua, vão estar trabalhando em algum lugar, e eu vou falar, olha, tá precisando não sei o quê, tá precisando de garçom lá no pub onde eu trabalho, tá precisando de arrumadeira lá no lugar, lá no hotel onde eu trabalho, integrador de panfleto lá na pizzaria onde eu trabalho, e assim por diante, e as coisas vão funcionar, vão acabar acontecendo. Foi assim que aconteceu comigo e assim que acontece com várias outras pessoas. Normalmente você vai acabar entrando num trabalho mais assim, né? Mas que depende, que vai ter uma flutuação mais de horas, mas geralmente as pessoas acabam, depois de algum tempo, encontrando um trabalho que seja mais estável, né? Então tem um amigo meu que tá na Austrália. Ele começou trabalhando e está trabalhando na parte de né, construção civil. Então lá ele é pedreiro, basicamente, lá. Ele trabalha na parte da destruição, não na parte da construção, né? Então tem que quebrar uma parede, tem que derrubar um prédio, etc. Ele trabalha nisso. E daí tem um outro amigo meu que está trabalhando lá como lavando prato. E eles se mantêm lá. Inclusive esse segundo, ele está lá 1 ano e meio e está agora comprando um carro, um carrinho usado, etc. Mas vai comprar um carro e vai conseguir manter ele seguro, gasolina e tudo mais, né? Porque no caso da Austrália especificamente, o que o pessoal fala é que o transporte público não é uma coisa muito funcional. Então muita gente acaba comprando um carro, né? Então é isso, então acaba que não é tão fácil assim conseguir um trabalho. Já teve épocas que isso foi mais tranquilo nos diversos países, mas é algo que você se esforçando, indo atrás, você vai fatalmente encontrar um emprego que traga horas o suficiente para você se manter lá no país. Aquele sonho que se tinha de vou viajar, fazer um intercâmbio e voltar com um monte de dinheiro, já não é uma coisa tão simples assim nesses destinos. Era comum também o intercâmbio de 1 ano, agora acaba o intercâmbio vai se restringindo para 6 meses e assim segue a vida, mas é possível você conseguir um trabalho em 1 ou 2 meses e depois já conseguir se manter. No caso da Irlanda, especificamente, tem assim, era muito simples, né? Era muito rápido você conseguir um emprego muito rapidamente. Agora, cada vez mais eu vejo pessoas falando, olha, os 3 mil que você tem que levar para comprovar o visto, que era dinheiro suficiente para você se manter por 3, 4 meses e que era tempo, assim, todo mundo, assim, 99,9% das pessoas conseguiram emprego nesse período. Muita gente vem falando que 3 mil euros não é o suficiente para você se manter nesse período, porque aconteceu também de aumentar um pouco os custos, principalmente de aluguel, para você morar, né? E acaba que tá ficando um pouco mais difícil você conseguir esse tipo de emprego pela lotação, esse tipo de emprego por conta da lotação, da quantidade de estrangeiros que tem lá, né? E obviamente que tem a situação de você conseguir um trabalho na sua área também, que é um pouco mais incomum, mas se você já fala o idioma um pouquinho melhor, talvez você consiga fazer isso. Tem vários exemplos de pessoas que fizeram isso, e daí, nesse sentido, daí você vai conseguir, com certeza, ter dinheiro para se manter e vai ter sobras para você fazer para você viajar, para você guardar um pouquinho e assim por diante. Outra pergunta que ele faz é currículo. Essa pergunta é muito difícil de responder, porque depende especificamente do trabalho que você vai fazer e do país que você vai. Daí tem questões culturais que, daí, realmente, a minha recomendação é você estudar especificamente como funciona em cada um dos países. Em vários lugares de intercâmbio, o cara quer trabalhar como garçom, o cara vai lá em mente que já trabalhou como garçom. Pessoas fazem isso. Eventualmente, isso em algum momento da vida eu acho que ajudava. Hoje, eu já acho que o cara olha um currículo de brasileiro e fala assim, trabalhou como garçom, nada. Trabalhou como lavador de prato, nada. Até porque as informações são muito disponíveis, né? O cara entra lá no LinkedIn, você vai colocar lá no LinkedIn que você trabalhava, que é onde as empresas do Brasil e etc., onde você criou toda a sua rede, você vai colocar lá uma informação falsa de que você trabalhou em algum outro lugar. Então, acaba que não é mais no passado foi uma tática utilizada,
que hoje em dia eu já acho que ela é muito pouco, além dela não ser eticamente adequada, ela também não deve ser nada funcional nesse momento, né? Mas então é procurar sobre os currículos para cada lugar, como funciona, e procurar o site de cada lugar, assim, cada país também tem o seu site, além do próprio LinkedIn aí que tem em todo lugar, né? Bom, a outra pergunta que ele coloca aqui é lugar para morar. Então eu vou colocar aqui lugar para morar e juntar com uma informação sobre o intercâmbio em si, né? Que é quando você chega no país, quando você compra um intercâmbio, na verdade, você acaba comprando a primeira e a segunda semana ou até 4 semanas de acomodação, que normalmente vai ser uma casa de família ou um albergue ou vai ser uma residência estudantil, vai ser um desses 3. Ou você, se você tiver algum conhecido no país, ele pode já morar em algum lugar e ele pode fazer uma carta convite para você morar junto com ele durante um período XYZ. Isso também é possível, né? Mas quando você compra um intercâmbio, você vai comprar esses primeiros dias de moradia e que daí eu recomendo você comprar pelo menos 2 semanas, porque assim, cara, na primeira semana vai ser uma loucura, de primeira semana de aula, de você estar conhecendo um monte de gente, você não sabe onde morar na cidade, você não sabe onde é fácil você sair de um lugar para o outro para ir para a escola e assim por diante, você não sabe ainda se você vai trabalhar, enfim, você não tem nenhuma visão de nada, né? Então, 2 semanas é o tempo mínimo para você procurar um lugar para morar, assim. Daí eu vou falar, na Irlanda, quando eu procurei, acabei achando em 1 semana mais ou menos, mas foi assim, ó, uma baita de uma correria. E aqui mesmo no Brasil, assim, 2 semanas foi difícil para eu achar. Então imagina que era em São Paulo e era um lugar que eu já conhecia. Imagina chegar num lugar que você não conhece. E a dificuldade também vai variar muito em função das restrições, né? Eu acabei sendo uma correria porque eu queria morar com irlandeses, né? Então talvez você tenha uma outra restrição. Olha, eu quero morar com gringos, quero morar com locais. Eu estou indo em casal e daí eu quero alugar um quarto inteiro para eu morar com o meu namorado, com a minha namorada. Então, assim, são referências, né? Que daí são restrições que cada um vai ter e que daí vai facilitar ou dificultar. Você quer um negócio super barato, você quer um negócio que você quer dividir no máximo com 3 pessoas. E daí você vai procurar em função disso e vai ser uma suadeira. É entrar no site, mandar mensagem. Alguns vão responder, alguns não vão, assim como acontece aqui no Brasil, ir atrás e finalmente encontrar. Muitas vezes a escola é um bom lugar para você achar fácil pessoas que estão nessa mudança aí, né? Fala assim, alguém que está terminando o curso, daí você vai lá e vai conseguir entrar na vaga dessa pessoa. Só que muitas vezes é um lugar que você vai acabar achando casas onde pessoas onde moram brasileiros, né? E daí, dependendo de como for o seu intuito, isso talvez não seja um melhor caminho, né? Então, esses são referências aí de como você pode conseguir um trabalho. Não necessariamente é tão fácil assim, mas você vai procurar, vai se conectar e vai achar um emprego. Assim, fatalmente, a maioria das pessoas consegue e é dinheiro suficiente para você se manter, mesmo trabalhando as 20 horas por semana que você tem nesses intercâmbios de estudo e trabalho de 6 meses e que te dão acesso a férias. Depois mais 1 mês ou 2 meses de férias, dependendo do destino que você escolher. E é isso. Então, eu espero que você faça o seu intercâmbio o mais breve possível, porque é uma experiência insubstituível. Viajar para fora do país já é uma experiência incrível que eu sempre aprendo e estou sempre pensando no próximo. Fazer um intercâmbio, então, que é uma experiência insubstituível, que você entra em contato profundo com uma cultura local e que você se conhece e se desafia constantemente. Então, recomendo que você faça isso o mais breve possível e que, se você puder fazer o de 6 meses, recomendo também muito, porque trabalhar no local, ganhar o dinheiro lá e etc., e poder fazer turismo no local, realmente é uma experiência muito enriquecedora e que mudou muito a forma com que eu vejo o mundo. Bom, se você gostou aí, por favor, dá um like, se inscreve no canal para você saber cada vez mais sobre intercâmbio, sobre viagem. Muito obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Vejo vocês na sala de embarque e até logo. Abraço!